E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao do Portal Vale. É mais um vídeo aí para a gente compartilhar conteúdo e continuar construir a nossa relação. Tá só começando. O vídeo de hoje, ele é bem especial. Foi enviado por um comentário. Tipo, o tema dele foi enviado por um comentário aqui no último vídeo que a gente teve sobre dicas para iniciantes na área de TI. Então, se você ainda não assistiu o vídeo, corre lá para dar uma assistida e ver quais são as minhas 5 dicas para quem está começando. A pessoa deixou uma pergunta tão importante que quando você está começando, você fica um pouco perdido para saber por onde começar a aprender a área de programação. Então, achei um tema importante que vale um vídeo especial para ele. Então, vamos lá. Mas antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês irem se inscrevendo no canal, se vocês puderem ir dando um joinha, puderem dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando, principalmente com quem você sabe que está querendo aprender a área de programação e que não sabe por onde começar, ou aquelas pessoas que estão já na área, mas estão procurando uma oportunidade. Então, quem sabe eu não tenho algum toque ou alguma dica para quem está querendo evoluir na carreira. Então, vamos lá, que o vídeo está só começando. Bom, o tema de hoje, como eu falei, é como aprender programação, né? É algo que muita gente tem dúvida e que, para quem está começando, fica perdido mesmo. Bom, eu fiquei perdida e acho que todo mundo merece algumas dicas, principalmente nesse momento. Bom, a pergunta da pessoa que estava nesse momento era exatamente qual conteúdo você pode falar sobre o curso de programação na próxima live? Bom, como eu falei, foi um comentário do último vídeo, né? 5 dicas para quem está iniciando na área de TI. E eu achei que mais importante do que falar sobre o vídeo, sobre o curso, era preparar vocês para a carreira, assim. As dicas que eu vou dar hoje são dicas que eu estou usando desde que eu comecei na área. Então, são cursos que eu fiz lá no começo, são conteúdos que eu consumo até hoje, e eu acho importante que vocês criem um certo hábito de consumir, porque a gente na área de tecnologia, a gente está sempre aprendendo. Então, se não for todos os conteúdos que eu estou passando para vocês, mas que tenha algum que vocês possam achar que faz a diferença para vocês, que vocês podem absorver bastante. Bom, tendo essa pergunta, que eu fiquei muito feliz que o Luiz gostou do vídeo e deixou esse comentário, eu acho que é importante nesse momento que a gente está aqui começando a se relacionar no canal, acho que é importante eu falar um pouco de como eu comecei na área de TI. Há uns anos atrás, meus primeiros contatos com o computador foi em aulas de informática no colégio, aquele velho pacote Office, você aprendendo Word, PowerPoint, Excel. E eu era a pessoa que adorava fazer capa de trabalho usando Word Art, ficava tentando ver formas de personalizar, como ajustar o layout para colocar a imagem. Eu gostava muito dessa parte visual, assim, de apresentação das coisas. Depois disso, eu comecei a jogar, então eu fui morar com meu pai, e quando eu ia visitar ele, ele tinha um computador em casa, então eu consegui ter contato com jogos, além do Paciência e daquele jogo da bombinha que tinha lá no computador normal. Eu consegui acesso a jogos como Need for Speed, Sonic, jogos como Mortal Kombat, Street Fighter. Então, assim, tive contato a jogos e isso meio que me aproximou um pouco mais da tecnologia. Eu e os meus primos, a gente adorava jogar, era a maior diversão, assim, da minha infância.
E com o passar do tempo, eu acabei descobrindo sites, redes sociais, mas a princípio sites. Quando eu comecei a ter contato com a internet, foi mais para fazer pesquisa no Google, para fazer trabalho no colégio. E aí eu tive acesso aos primeiros sites na internet. Ainda era um acesso um pouco limitado, porque criança, né, ainda fazia só o trabalho da escola mesmo, ou então ia lá na Barça e escrever à mão mesmo o trabalho. E depois disso, com o tempo, que a internet já estava um pouco mais disseminada, um pouco mais... as pessoas tinham mais acesso, aí eu consegui ter acesso a rede social. Na época era o Orkut, então eu fiz a minha avó ter uma conta no Orkut para poder usar junto com ela. E aí ela tinha uns scraps, que era aquelas imagens animadas com textos enormes, e que eu consegui mexer. A primeira vez que eu mexi com o código HTML, que é um código de estruturação de página na internet, a primeira vez que eu mexi com o código HTML foi no Scrap. Eu ia lá, editava o texto da mensagem, colocava o meu nome ou dela. Eu ia e trocava a cor, porque eu vi que tinha palavras no texto que eram em inglês, então eu sabia que pelo menos as cores dava para mudar. E aí eu fui descobrindo as coisas. Eu descobri o botão F12, que dava para inspecionar a página toda da internet. Então, eu fui evoluindo o meu aprendizado no computador, na tecnologia, e aí fui progredindo. Só que aí, tipo, ainda estudava. Na sexta série foi quando eu tive uma professora de informática que ela apresentou pra gente o Blogger, que é uma ferramenta de construção de blog que a Google depois veio comprar, né? E aí foi a ferramenta que eu criei meu primeiro blog. Era simples, tipo, tinha um texto, tinha uma imagem de uma fada e assim, eu montava o layout. Foi mais a nível de aprendizado, mas que foi importante para mim naquela época. E com o passar do tempo eu criei um outro blog, coloquei lá meus poemas, enfim, e fui evoluindo. Quando chegou na parte de vestibular, eu queria coisas como engenharia da computação e eu nem sabia se era realmente o que eu queria para a vida, e ainda bem que eu não passei. Eu não passei no vestibular para federal, para Enem, não, ao contrário, bombei. Meu pai acho que ficou bem bravo com isso, mas foi uma fase importante porque eu não passei na federal da vida, no vestibular, né? Mas eu passei para um processo chamado Sisutec, que era para você usava a nota do Enem para concorrer a um curso técnico. Que esse curso técnico era ministrado em alguma universidade particular e que o curso técnico era equivalente a um curso tecnólogo, assim, no meu ponto de vista hoje. Porque no meu curso técnico, eu tinha nota para ir tanto para sistemas web quanto para programação de jogos, mas aí eu preferi programação de jogos porque eu achava que eu ia aprender tudo de programação web no curso de jogos. Era por ilusão, mas eu fiz uma boa escolha, eu gostei bastante do curso. E aí lá a gente aprendeu lógica de programação, a gente aprendeu linguagem de programação. Eu vi coisas de design gráfico, então eu aprendi a mexer com ferramentas de edição de imagem, tanto com imagem matricial, que seria o Photoshop ou o GIMP, quanto imagem vetorizada, que seria Illustrator ou Inkscape. Então foi um passo importante, assim. Aprendi também um pouco de modelagem 3D, mas eu me dediquei bastante para a parte de programação e para a parte de edição de imagens. E aí, com isso, eu acabei conseguindo meu primeiro estágio na área de... Era um pouco de edição de imagem, que era edição de imagem para Facebook, para sites, e construção de site, porque eu fazia parte de HTML, CSS e um pouco de JavaScript de alguns sites que o meu chefe pegava para desenvolver, como pegava dos clientes dele e ele desenvolvia e eu ajudava ele. E aí, depois disso, eu acabei entrando na faculdade, então eu entrei no curso de Sistema de Informação. Foi uma correria no início, porque eu estava terminando o curso técnico e já emendei numa graduação,
Mas assim, foi bem proveitoso. Eu terminei o curso técnico, mas a minha graduação ainda está nos finalmente, assim, ainda não terminei tudo. Mas, assim, já fiz bastante parte, boa parte dela, era para ter terminado já, mas ainda estou terminando. Mas, assim, eu já estou trabalhando na área já faz mais de 5 anos. E o conhecimento que eu adquiri, tanto no curso técnico quanto na graduação, me ajudaram para eu descobrir novas formas de eu obter conteúdo, principalmente sozinha, assim, né? Na internet eu absorvi muito conteúdo que estava disponível é, gratuitamente, outros realmente eram pagos, mas a maioria dos conteúdos que eu absorvi gratuitamente foi muito importante para a minha formação, porque realmente me ajudaram, não só a passar nas cadeiras do curso nem da faculdade, como realmente me ajudaram a eu aprender programação, aprender os conceitos, aprender a desenvolver. E até hoje eu vou e pesquiso no Google, pesquiso no Stack Overflow da vida, pesquiso no YouTube, e isso me ajuda bastante porque eu acho soluções. E a base que eu tenho hoje é formada tanto pela graduação quanto pelo curso técnico, mas principalmente pelo conteúdo que eu fui buscando em formas paralelas. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco. Já falei um pouco, né, do objetivo desse vídeo, que é compartilhar materiais que eu consumi no início da minha carreira e que até hoje eu continuo consumindo, porque são materiais que eu acho importante, acho relevante, e que se lá atrás eu consegui crescer bastante consumindo eles, talvez outras pessoas podem ter acesso e de uma forma mais direcionada pode ser que facilite um pouco mais a você acelerar o processo de aprendizagem. Então, o primeiro que eu tenho aqui, a primeiro tópico que eu vou mostrar para vocês são os cursos. Eu estou colocando aqui nessa área cursos gratuitos e cursos pagos. Mas a maioria dos cursos que eu vou mostrar para vocês são gratuitos, não só cursos, mas conteúdos que acabam falando sobre partes específicas de programação. Não estou dizendo para vocês consumirem tudo, mas acho que inicialmente eu vou mostrar para vocês os primeiros cursos que eu fiz e que me ajudou bastante para fortalecer a base que eu falei para vocês no primeiro vídeo de dicas. Então, assim, os primeiros cursos que eu fiz foi esse do curso em vídeo. Esse canal no YouTube é muito importante, assim, para acho que a maioria dos desenvolvedores que eu conheço, em algum momento da sua jornada de aprendizado, caiu nesse canal e viu o quanto ele era importante. Esse canal é de um professor chamado Gustavo Guanabara, e ele tem cursos desde, sei lá, eu conheci ele em 2016, eu acho. Não. Acho que... Acho que 2014, 2015, mais ou menos. Tô viajando nas datas, mas no início do meu curso técnico, com certeza eu conheci eles. E o primeiro curso que eu fiz foi esse de lógica de programação. É um curso importante porque você aprende exatamente o conceito de lógica de programação, você aprende o que é um algoritmo. O legal do Gustavo Guanabara é que ele explica bastante, com muita didática, ele vai contando a história das coisas, ele vai explicando a melhor forma de implementar. E esse curso foi muito importante para mim, porque não só me ajudou a entender a base de lógica de programação, como também me ajudou no curso técnico para passar nas cadeiras e aprender e colocar a mão na massa. Aqui também tem um curso de Java para iniciante. Geralmente quando você vai aprender na graduação ou num curso num curso técnico, por exemplo, geralmente eles te explicam, te ensinam uma linguagem de programação. Então, aqui a gente tem que é o Java. E esse curso, totalmente gratuito, tem muito conteúdo importante para você que está começando com uma linguagem. E Java é uma linguagem que o mercado tem bastante vaga. Java é uma linguagem antiga, mas que não tão antiga assim. Tem linguagens muito mais antigas do que Java. E que Java é bastante consolidado para você
você usar na sua aplicação. E além disso, ele também tem cursos de outras linguagens, como PHP, por exemplo, que aqui tem um curso. Aqui ele te dá a base, mostrando uma linguagem de programação, e aí vai todo o conceito dela, a sintaxe. E aqui ele te dá um outro curso que é de orientação a objeto, que é um outro pilar da programação que é importante você ter na sua base. Então ele tem nas duas linguagens. Tem gente que não gosta de Java, então que prefere PHP. Tem outras linguagens além de Java e PHP, mas aqui tem dois cursos bons para vocês aprenderem sobre orientação a objetos. E para quem tem interesse em aprender, como eu falei para vocês no vídeo lá de dicas de programação, sobre HTML, CSS, JavaScript, ele tem bastante conteúdo sobre isso. Aqui tem um curso de HTML e foi um dos primeiros cursos assim de HTML que eu consumi e eu gostei muito. Eu sei que tipo no início é muito importante você ter uma visão lúdica das coisas, que é o que ele traz pra gente. Mas pode ser que em algum momento essa visão você pode se sentir um pouco. Digamos que você está fazendo o curso e você pode achar que você está avançado demais para o curso. Não tem problema. Se você aprendeu os conceitos, se você já absorveu aquele conteúdo e acha que o curso está se arrastando demais, além de você conseguir aumentar a velocidade da fala do instrutor no YouTube, você consegue procurar vídeos em outros canais sobre aquele assunto e às vezes são mais enxutos do que o Gustavo Guanabara. Só que o Gustavo Guanabara, ele foca nesses cursos exatamente em quem está começando. Então o foco dele é exatamente mostrar a visão, mostrar referências e o porquê de tudo aquilo. Então ele explica a história, ele dá exemplos e ele fala coisas importantes para você que está começando. Aqui está o canal dele, tá? Ele tem vários conteúdos, seja de rede, seja Python, seja sobre quem está querendo mexer no YouTube, ferramentas de Photoshop. Então ele explica muita coisa. Ele tem muito curso bom, então eu recomendo para vocês o canal do Gustavo Guanabara. Outra plataforma que eu usei quando eu estava programando foi a Solo Learning. Tá aqui o site para vocês pesquisarem. Aqui tem o meu perfil, né? Faz muito tempo que eu não mexo nisso. E aqui também tem as opções de conteúdo. Tem muito mais, aqui são só alguns, mas são alguns conteúdos que eles têm disponíveis. A Solo Learning é tipo uma plataforma de curso que você pode consumir tanto no celular quanto no desktop. Para vocês terem noção, eu tinha instalado o aplicativo no celular e, assim, eu não via muito os vídeos deles. É uma ferramenta em inglês e para quem não conhece muito da língua inglesa, se você sabe o básico, você consegue entender e principalmente se você for se guiar pelos exemplos que eles dão. É uma plataforma que tem muita coisa de gamificação. Então você consegue ir avançando nas etapas do aprendizado e, tipo, ver que você está evoluindo. Você tem a sensação que está evoluindo. E eu ia, para vocês terem noção, há muito tempo atrás, eu ia pro curso, por exemplo, e ficava no celular, assim, no ônibus, era meio arriscado, mas eu ficava no celular fazendo os cursos do Solo Learning, eu ficava lendo o conteúdo, vendo os exemplos, e aí tem algumas perguntas que ele faz para você responder e ir passando de nível. Então, e para quem precisa de certificado para carga horária, complementar em alguma coisa, o Solo Learning ele também disponibiliza no final. Então, você consegue ter certificado que você aprendeu aquilo, que você concluiu um curso. Um canal também muito importante no meu início de aprendizado foi o Código Fonte. Esse canal é de um casal que é o Gabriel e a Vanessa. Eles, tipo, são muito bons explicando as coisas pra gente. Eles têm um quadro no canal deles que é meio que o dicionário do programador. Então, eles vão explicando pra gente tanto palavras usadas quanto algumas tecnologias. Eles têm vídeos no canal falando sobre
quanto ganha um programador, como melhorar o seu currículo. Eles têm muito conteúdo bom, tipo, tem anos de canal, então tem muita coisa boa e eu recomendo muito eles. Tem muita coisa bacana que eu aprendi muito, então eu recomendo. Para quem não conhece ainda, existe uma plataforma de curso chamado Alura e eles têm os cursos deles geralmente são por assinatura, então você paga uma mensalidade o ano todo, ou eu não sei se o período que você quiser, mas você paga uma mensalidade e vocês têm acesso a uma plataforma que tem vários cursos, tipo mais de 300 cursos, eu acho. E além desses cursos, dessa plataforma de cursos que eles têm, que vai desde formação de back-end, formação de .NET, formação de JavaScript, eles também têm um canal no YouTube. Então, esse canal no YouTube, eles lançam muito conteúdo sobre programação. Às vezes, eles fazem semana de aprendizado de alguma tecnologia. E é comum alguns cursos ou algumas plataformas de cursos fazer essas semanas de treinamento e aí vocês desenvolvem alguma aplicação no decorrer dessa semana e tem muita coisa legal. Então a Lura é uma dessas plataformas que promovem esses conteúdos e essas semanas de aprendizado. Eu recomendo os conteúdos da Lura, eles sempre prezam por qualidade, tanto no conteúdo deles, quanto nos instrutores, eles têm podcast, eles têm... a Alura tem a Kaelon, que é uma plataforma... Quer dizer, que é um curso, só que é mais focado no presencial. Eu vou falar um pouco mais pra frente sobre a Kaelon. E eles também têm um podcast, que eu também vou falar mais pra frente sobre o podcast. Mas eu recomendo, os vídeos da Alura são muito bem feitos, muito bem produzidos e o conteúdo deles são muito bons. Eles estão sempre trazendo profissionais que atuam na área e que têm propriedade para falar sobre aquilo. Outro canal muito bom e que eu consumo bastante é a Rocket City. Vocês já devem também conhecer, porque eles fazem bastante treinamento desses de semana OmniStack, Next Level Week. São eles que organizam e eles têm bastante conteúdo prático e falando sobre tecnologia. Tem bastante coisa focada tanto no front-end quanto no React Native, aquela coisa de construir aplicação mobile. Eles são bem focados nisso, nessa coisa de deixar você pronto para tanto atuar no front-end da aplicação, que é na interface, quanto no back-end, que é mais o lado do servidor, quanto no mobile, que aí já é aplicativos. Então, eles são bem legais a ponto de promover eventos e fazer com que você construa aplicações ou refaça interfaces de aplicações que você usa. Então, eu recomendo bastante o conteúdo da Rocket City. Eles realmente fazem um conteúdo muito bom. Aqui tem o Dev Soltinho. Eu comecei a acompanhar o Dev Soltinho recentemente. Eu já tinha visto ele no Twitter, porque o Twitter também é uma ferramenta de você se conectar com outros devs, mas assim, no Twitter eu não tinha tanta proximidade com o conteúdo dele. E aí eu vi que ele estava também postando vídeos no YouTube, vi que ele também fez vídeos de uma das semanas de treinamento da Alura. E aí eu comecei a acompanhar e vi que os vídeos dele são super didáticos. Você consegue aprender muito bem sobre qualquer coisa. Tipo, ele fala sobre ferramenta, sobre implementação. Tem treinamentos dele falando como construir algumas aplicações ou como construir interface do Instagram, por exemplo, que foi um vídeo que ele fez em parceria com o Código Fonte, com outro canal que eu passei, né? Então, aqui tem o Marco Bruno também. Esse daqui também foi outro instrutor que eu peguei, que eu comecei a acompanhar depois que eu vi o canal, uma parceria dele com a Alura. Ele estava dando um treinamento também de React. Era ele, o Dev Soltinho, e uma outra menina que eu acho que era Marina, não lembro o nome dela. Mas os conteúdos dele eu gostei bastante. Ele também faz conteúdo na Twitch TV. E aí você pode consumir bastante coisa
aqui que os caras são fera. Tem um outro canal que, cara, esse cara é fantástico. Eu conheci o Pokémon em 2000 e... Eu tô ficando velho. Eu não deveria falar a data, mas acho que foi 2017. Acho que foi dezembro de 2017. Aconteceu um evento aqui em Recife chamado DevFest XP. E nesse evento veio bastante gente de outros estados. Esse evento é organizado pelos GDGs da Google. GDG significa Google Developer Group. Tipo uma pessoa responsável por organizar eventos relacionados a tecnologias da Google, ou incentivar que pessoas aprendam tecnologias da Google, mais ou menos isso. E aí aconteceu esse evento aqui que trouxe bastante gente de tecnologia, só que estavam em outros estados, a maioria de São Paulo e tal. E o Pokémon veio pra cá, eu conheci ele naquele dia, e tipo, é um cara super gente boa, ele é super engraçado, ele tinha ele tem, se você for no canal do iMaster, que eu vou mostrar já já, ele tem um programa entrevistando vários desenvolvedores e que contava a história deles, como eles começaram na carreira. Aí o canal do Pokémon BR, assim como o Marco Bruno, ele também está postando muito vídeo na Twitch TV, mas o Pokémon BR, ele leva um lado mais de humor. Leva um lado mais de humor também para as coisas. Ele faz stand-up e aí ele também tem alguns quadros de stand-up dentro das palestras dele. É muito irado. Acho que é muito bom vocês terem contato com esse lado um pouco mais descontraído da tecnologia, porque a gente está sempre se incentivando, seja fazendo algumas piadas ou simplesmente compartilhando coisas. Então, acho que é um canal super legal para vocês consumirem. Então, recomendo o Pokémon aí para vocês. Ele é muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. E aí, como eu falei, né? Aqui é o canal do iMasters. O iMasters, eles têm um site recheado por conteúdo. Eu, volta e meia, tô lendo um artigo que o pessoal publicou no iMasters. Se eu não me engano, eles organizam eventos grandes também. E aí, no canal deles, geralmente tem esses eventos, seja palestras que aconteceram em algum outro evento que eles colocam no canal do YouTube deles. E aqui a gente tem o programa do Pokémon, que é o Developers. E aí ele entrevista várias pessoas e tal. É bem legal esse tipo de conteúdo para vocês. Não só para vocês verem sintaxe de código e como codificar alguma coisa, mas para vocês entenderem como as pessoas começam a fazer as coisas, como é a cultura dos desenvolvedores, o que é que a gente acaba fazendo no dia a dia, e que a gente acaba compartilhando entre si. Algumas características são muito comuns de um desenvolvedor para o outro, ou de um projeto para o outro. Então, é um canal que eu recomendo. Outra pessoa que eu recomendo também é o Eric Wendel. Esse cara também, assim como o Alura e como o Rocket City, ele também organiza as semanas de estudos de alguma tecnologia. Então, ele é muito focado tanto na parte de cloud quanto serverless, a parte mais de AWS. Ele é muito focado em Node.js e também .NET, Docker. Então é um cara muito bacana para vocês acompanharem. Ele está sempre postando algumas dicas no YouTube ou no LinkedIn. Então é bem bacana acompanhar. Ele tem bastante conteúdo aqui no YouTube. Então recomendo para vocês. E agora falando de uma plataforma paga, eu consumo bastante curso da Udemy, ou Udemy, chame como quiser, mas é assim que se escreve, e tá aqui o site. E aqui tem alguns cursos que eu tenho assim, no meu acervo, tem bastante sobre React, então, que é uma coisa que eu estou aprendendo e usando no meu projeto. Mas aqui na Udemy você consegue achar curso para tudo, não necessariamente de programação, pode ser de fotografia, de oratória, pode ser curso de alguma ferramenta, Excel, e bastante curso de tecnologia, eles têm bastante. Esses cursos têm curso gratuito, você pode filtrar por cursos gratuitos,
mas também tem cursos pagos, que é a maioria, eu acredito. E aí esses cursos, eles variam muito o preço. Tem semanas ou meses que eles botam um período promocional, então tem bastante desconto que eles vão lançando ao longo do tempo, mas a Udemy, a maioria dos cursos deles são um preço acessível, que você consegue pagar. Tipo, eu compro muito curso a R$ 27 ou R$ 20 ou 30. Varia muito o preço, mas claro, tem cursos caros, tem cursos de sei lá, R$ 500, R$ 300, então varia muito do conteúdo e de quanto você está disposto a pagar. Além disso, eu falei um monte de canais e formas de você consumir conteúdo gratuito. Então, se você chegou num nível que você acha que dá para você tem condições de pagar um pouco mais para investir na sua educação, então é uma plataforma que você vai conseguir ter vários preços, vários conteúdos diversos e com profissionais que conseguem dar cursos bacanas, assim. Agora, uma característica muito forte nos desenvolvedores ou em pessoas que têm cursos tipo, que acessam cursos na internet, você, em algum momento, você vai ter bastante curso na Udemy, por exemplo, mas que você não vai ter terminado, como esses daqui. Eu tenho há um certo tempo, mas ainda não terminei, mas está em progresso. Estou gostando muito desse curso aqui, que é do William Justin, só que ele já é para pessoas mais de intermediário para avançado, então é um curso que custa um valor relativamente alto, só que se você estiver disposto a investir na sua educação e você aplicar de verdade aquele conteúdo, acho que você consegue alavancar muito rápido a sua carreira, porque o conteúdo e o treinamento que o William tá dando tá valendo muito a pena. E sem falar que ele tá usando ferramentas bem legais do mercado atual, assim, ferramentas que eu tô usando no meu dia a dia no projeto, então é bacana o conteúdo deles, mas tem outros lá variados para vocês consumirem. Então aqui são só alguns exemplos. Bom, vou falar agora sobre livros. Bom, livros são. Eu consumo alguns livros, não são muitos, mas tem alguns que eu vou citar que não vai estar nesse slide, mas talvez seja importante vocês consumirem não agora, no momento inicial do seu aprendizado, mas se você já passou por bastante coisa, se você já é um dev que já está indo de um júnior para um pleno, acho interessante você consumir. Eu falo no final, tá? Bom, uma plataforma, como eu falei para vocês que eu ia falar da Kaelon, a Kaelon ela tem treinamentos presenciais e ela tem apostilas. E, tipo, essas apostilas aqui, elas são totalmente gratuitas. Vocês só se inscrevem no site deles e aí vocês têm acesso a essas apostilas. Então, eu fiz questão de colocar aqui as apostilas que tem. Então, tem a orientação a objeto, desenvolvimento web, Java para web, C Sharp orientado a objetos. C Sharp e Java são duas linguagens de programação, assim como JavaScript também é uma linguagem de programação, Python também. Aqui já é uma apostila mais voltada à interface, então, quer dizer, é voltada ao design, então está falando sobre UX e usabilidade de aplicativos em mobile. Assim, é voltada à interface para se adaptar a mobile, que seja aplicativos, tablets, e a questão de web também. Então, tá aqui para vários gostos, várias pessoas que se identifiquem. Essa é a URL, tá gratuita, é só vocês se inscreverem lá no site, vocês têm acesso. E foram apostilas que eu consumi quando eu estava começando e que eu recomendo para vocês. Outro site que eu geralmente consumo livros, tá? É a Casa do Código. E a Casa do Código, eu já comprei alguns livros, já consumi alguns e-books também. Então, eles têm bastante conteúdo, bastante livro, que vai desde para desenvolvedor iniciante, como para quem está no nível mais sênior, mas que quer se aprofundar em alguma tecnologia específica. Geralmente, esse conteúdo vai estar aqui disponível para vocês. Bom, uma coisa que eu vou falar tipo, eu vou falar sobre um assunto que
Eu gosto muito, eu sou muito engajada nessa parte de eventos, então eu amo. E eu vou passar para vocês como a gente está no cenário de não podemos ir para eventos presenciais, então tem bastante conteúdo de evento online. E aqui é o DevConf, na verdade é The Developers Conference, que é um evento fantástico, que eu ajudo a coordenar trilha. Então, assim, o evento ele tem uma trilha que é gratuita, que você tem acesso com o VIP Pass. E basta vocês entrarem no site do The Developers Conference e se inscrever lá, que você tem acesso ao VIP Pass, ao Basic Pass, que é gratuito. Vocês assistem todas as palestras da trilha Stadium. E além disso, tem umas trilhas que são pagas, e aí essas trilhas pagas é exatamente essas trilhas que eu ajudo a organizar. E aí, essas trilhas pagas, assim como a Stadium, existe um mapeamento, um planejamento de conteúdo que vai ser dado sobre aquela tecnologia. Existe trilha tanto de UX, tanto de acessibilidade, tem trilha de diversidade de carreira, tem trilha de .NET, tem trilha de JavaScript, Node.js, tem trilha de Web Front-End, de Java, arquitetura. Então, assim, é muito conteúdo em alguns dias, e o TDC ele está no formato online. Então, agora em em junho de 2021, vai rolar o TDC Connections. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem lá no site e ficarem acompanhando. Já vão estar sendo liberadas a grade das trilhas, então vocês podem ver o que é que vai ter de palestra. Assim, os temas da palestra estão muito legais. Eu já selecionei alguns para a trilha de JavaScript e Node.js, que é a que eu vou coordenar. Então, aqui, além do evento, que você consegue ter acesso gratuito pelo Basic Pass, que é um dia inteiro, na verdade, acho que são 3 dias de evento inteiros de conteúdo. Você tem muito conteúdo legal de edições passadas e que eles vão soltando pré-evento, que estão aqui no canal do YouTube deles. Então, vocês podem ter acesso para ver, tipo, o que é o The DevConf, como é que eu posso participar. Tem muita coisa legal aqui que vocês podem consumir. O Bruno Souza é um cara fantástico que sempre dá dicas importantes para você melhorar a carreira. Geralmente nos eventos ele fica lá na trilha de carreiras e mentoria, então você pode conversar com ele. Você vai ver o quão inspirador esse cara é e que você pode aprender muito nesses dias de evento. Um outro evento fantástico que, cara, um dia eu vou estar lá presencialmente. É o Front in Sampa. Esse evento eu acompanho há anos e que eu acompanho no formato online, mas vai ter o dia que eu vou conseguir chegar lá e participar do evento presencial. Eu ia em 2020, só que acabou pandemia, né? Aí eu consegui participar do evento online. Eu fiz algumas perguntas lá para o Zeno Rocha, que é um cara fantástico da área de front-end, assim. E vocês podem conseguir... ano passado teve o evento e ele foi 100% gratuito. E tá aqui todo o evento do Front Samba do Front Sampa 2020 para vocês assistirem. Então, se vocês quiserem, tá aqui disponível. E já, em julho, vai ter o evento de 2021. E vai ser também no formato online. Então, além disso, desses eventos que vão acontecer e do que já teve, tem muitas palestras legais que já aconteceu em anos anteriores e que eles deixaram aqui disponíveis gratuitamente para vocês acessarem. Então, o Front in Sampa é um evento muito incrível e que eu recomendo para vocês. Outro evento fantástico é o Brasil JS. Nunca fui, mas acompanhei várias vezes online. Eles transmitiam o evento em live, então dava para acompanhar. Geralmente acontecia no final de semana, se eu não me engano, em Porto Alegre. E ele fazia algumas versões menores em alguns estados. E eles, assim, além do evento,
que acontece, eles postam bastante conteúdo de atualidades da tecnologia, o que está acontecendo de novo, e algumas entrevistas. Tem sempre coisa nova aqui no site, no canal do Brasil JS. Eles têm grupo no Telegram também, então dá para você se atualizar muito. Então, super recomendo para vocês. Bom, para vocês talvez que não saibam, o do Portal Valley, ele começou com um podcast. Eu criei o podcast em 2017, acho que foi início de 2017. E era um podcast que eu fazia entrevistas com pessoas da área. O primeiro episódio é eu falando sobre a minha carreira, como eu comecei. E me perdoem pela ventania, porque eu gravei na fazenda, então estava uma ventania danada. Mas eu tinha que começar de alguma forma. E quando eu falo de podcast, eu falo de uma coisa muito importante para a minha carreira. Porque o podcast, eu aprendi muito com podcast e eu vou dar algumas sugestões de podcast para vocês ouvirem. Quem não gostar de podcast, tudo bem, vocês têm outras formas de aprender. Eu já falei de livro, de vídeo, mas eu não podia deixar de falar de podcast porque é uma parte muito importante assim do meu aprendizado. E tá lá. O primeiro podcast que a gente tem aqui é o Dev na Estrada. E o Dev na Estrada é o podcast que eu amo de paixão. Foi o podcast que me fez me apaixonar por front-end e ver que front-end era algo possível. Quando eu conheci o Dev na Estrada, eu estava começando, eu estava no meu primeiro estágio. E eles que me explicaram assim, o conceito de front-end, back-end. Eles me falaram, me apresentaram as piadas internas da área de tecnologia. Eles me apresentaram os eventos de tecnologia que aconteciam em São Paulo, por exemplo, como o Front em Sampa. Me apresentaram o Brasil JS também. Então, assim, esses caras, quando eu comecei a ouvir, era o Montanha e o Ramon que faziam. Eram só esses dois. E aí tinha o Eduardo Matos, que era convidado e tal, e que depois acabou tendo uma mudança. E aí o Edu fez parte do Dev na Estrada. E que, assim, é um podcast que lá atrás eu ouvia, tipo, todo santo dia. Maratonava mesmo. Eu adorava o Dev na Estrada. Era, tipo, quando eu morava com meu pai, geralmente dia de sábado eu varria o quintal. Então, eu varria o quintal, ou lavava os pratos, lavava a roupa, ouvindo o Dev na Estrada e rindo das palhaçadas, rindo das piadas e sabendo na pele como era a rotina do desenvolvimento. E eles falavam abertamente sobre qualquer coisa. E era muito legal, muito divertido de você ouvir e você aprender. Então, esses caras me ajudaram muito. Eu sei quem eu sou hoje na área de TI. Porque muita coisa eu não ia fazer ideia se eu não tivesse ouvido partindo deles. E eu sou muito grata ao Dev na Estrada. Real, assim, tô deixando aqui bem explícito essa gratidão. E aqui tá o meu podcast, o do Portal Valley. Antigamente eu postava só no SoundCloud, que é uma plataforma também de áudio, assim. E ano passado, uma das minhas metas do ano passado era colocar ela no Spotify, porque ninguém, tipo, as pessoas usavam o SoundCloud, mas muita gente que eu conhecia só usava o Spotify ou o Deezer, e aí eu consegui colocar ele no Spotify e também em algumas plataformas de streaming, como eu acho que o Deezer também consegue, e tem outros também. Google Podcast também consegue ouvir. E aqui eu fiz entrevistas com pessoas que eu admirava, como o Gustavo Costa, o Cláudio Garcia. Essa entrevista com o Cláudio Garcia, ele fala sobre COBOL, que é uma linguagem bem antiga. O Gustavo Costa, ele fala bastante sobre Angular. Ele é um cara, tipo, um garoto prodígio. Começou lá atrás com Cordova e PhoneGap, depois foi evoluindo no Angular. Aqui eu faço uma retrospectiva de 2017. Foi um ano importante para mim. Foi o ano que eu comecei a trabalhar no Porto Digital. E esse ano realmente foi muito importante para mim em várias coisas. Foi tipo
foi o ano que eu alavanquei na minha carreira de TI. E eu sou muito grata a tudo que eu vivi nesse ano. E aqui também tem entrevistas com o Marcelo Eden, que é um cara que atualmente trabalha lá no Vale do Silício. Não sei bem se ele ainda está na Salesforce, mas ele já trabalhou no Yahoo, trabalhou em bastante lugar bacana, e ele compartilhou isso com a gente, ele compartilhou dicas de como para quem está começando. Então, se você tem interesse em podcast, passa lá no Spotify ou em alguma plataforma que você goste de ouvir áudio em streaming, que você pode ser que ache o podcast da gente, que é o do Porto Vale. Outro podcast bacana, como eu já falei da Alura bastante, né? E da Kaelon, é o hipsters.tech. Hipsters.tech. O podcast de tecnologias e outras modinhas. Esse é o slogan deles. E, assim, é um podcast muito bacana. Eles sempre levam pessoas da área, assim, de tecnologia para falar. É bacana porque fala sobre várias coisas. Aqui, como vocês estão vendo, tem data science, tem segurança. Eles falam sobre web, falam sobre linguagens específicas, dão dicas para quem está começando. Então, é um podcast que, para você que está começando, eu super recomendo. E acho que seria muito enriquecedor você consumir esse tipo de conteúdo, porque é leve, você pode ouvir enquanto você está, sei lá, tomando banho, enquanto você vai lavar uns pratos, ou então quando você está correndo na rua, enfim, no ônibus às vezes. Eu ouvia bastante podcast no ônibus, tá? Então, era uma forma muito boa de aprender. E tem esse aqui, que é, assim, eu gosto muito do Pode Programar. Quando eu ouvia, era a Ana e a Gabi, se eu não me engano. E é um podcast voltado um pouco a empoderamento feminino, falando bastante sobre como as mulheres lidam com o ambiente de trabalho, como elas lidam com o aprendizado de tecnologia. Depois elas foram abrangendo várias outras coisas, mas o foco do canal é geralmente falar o quanto é importante as mulheres se sentirem representadas na área de tecnologia, e é um podcast que eu admiro muito o trabalho das meninas. Elas sempre estão trazendo temas relevantes, o conteúdo delas é muito bom, então eu recomendo para vocês. E assim, tem... Eu achava que tinha acabado, mas enfim, tem mais um. Esse daqui é o Devs Cansados. É um podcast novo que eu andei ouvindo. Tem bastantes outros podcasts, tá? É que ao longo do tempo eu vou mudando, consumindo outros, ou simplesmente não consumindo, porque é de fase. Mas esse eu vi recentemente, o pessoal super descontraído, geralmente é um grupo de pessoas que são devs e falam sobre temas mais do dia a dia, de cultura e temas importantes sobre, sei lá, dev tem hobby, fracassos em 2021, recrutamento cansado. Então, assim, são temas que, para quem que é da área de tecnologia, fica se sentindo realmente representado, porque são temas que a gente vive no dia a dia, que a gente já passou por aquilo, que a gente está passando, e você acaba vendo um lado um pouco descontraído daquilo, e você concorda, você discorda, e é um conteúdo bem bacana, e eu recomendo para vocês. Bom, acho que é isso. O vídeo de hoje ele foi bem bacana. Eu gostei muito de estar aqui falando isso para vocês sobre tudo isso. A gente tá querendo muito fazer com que esse canal seja algo que traga conteúdo relevante. Eu quero muito fazer a diferença na vida das pessoas positivamente. Então, assim como outras pessoas fizeram diferença no início da minha carreira, eu quero poder ajudar as pessoas que estão começando. E você que está aí até agora, eu queria pedir muito para vocês deixarem seu like, se inscreverem, compartilharem com pessoas que vocês acham que vai ser importante terem esse tipo de conteúdo. Se vocês quiserem ou puderem deixar nos comentários aqui o que vocês acharam do vídeo. Se vocês tiverem também recomendações do que é que eu posso
fazer para o próximo vídeo. Eu tenho alguns temas que eu acho que vão ser legais para trazer para vocês, mas eu estou super aberta também para vocês deixarem as suas opiniões e darem ideias. Então, muito obrigada e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao do Portal Vale. Vocês hoje conheceram mais um pouquinho sobre mim. Então é isso. Muito obrigada, pessoal.